Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje estou fazendo essa gravação de dia, né? Vocês estão vendo ali pela janelinha. Mas nós vamos estar reunidos à noite, então eu desejo a vocês uma ótima noite de estudo, que vocês possam aproveitar bastante essas lições, que eu já fiz a leitura prévia, já refleti sobre o que Joana traz para nós nessa noite, uma mensagem que fala ao nosso coração, que vem mais uma vez convidar para que nós possamos vivenciar as coisas da vida de uma forma mais sábia, tentando entender melhor as pessoas, tentando nos entender, nos descobrir e também lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com isso sofrer menos, porque à medida que a gente consegue colocar as coisas de modo mais racional, a gente sofre menos. Lembrando então que nós estamos aqui fazendo esse estudo do livro Espírito e Vida, uma obra psicografada pelo Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A obra tem 60 lições, estamos na número 55, estamos finalizando, né, esse estudo que a gente faz sequencialmente. E acabando essa obra, a gente vai começar um novo livro da Joana, intitulado Vidas Vazias. Então, assim que a gente terminar, a gente já começa com a outra obra. Hoje a lição chama No Rumo da Luz. Joana vai falar nesta lição do espaço que a gente dá, às vezes, para as coisas que nos ferem tanto. As palavras de alguém, uma ideia que alguém faça de alguma atitude que nós tomamos, uma colocação que para nós chega como algo depreciativo. Essas coisas que Joana vai falar. E é claro que a gente lida com isso. A gente não lida só em receber essas impressões, como a gente também comete esses erros, porque agir desta forma é algo muito do ponto de vista do processo de evolução nosso, daquilo que a gente constrói da nossa vida, da nossa história, né? Da gente poder se libertar das falhas que cometemos, dos vícios que nós temos. E isso demanda tempo, isso demanda autodescobrimento, série de coisas que qualquer mudança exige primeiro de nós o reconhecimento daquilo que precisa ser modificado. Às vezes a gente não consegue enxergar uma falha em nós. A gente consegue perceber às vezes uma atitude ruim no outro. A maioria das vezes a gente percebe isso. O próprio Evangelho, né? Jesus mesmo coloca no Evangelho, né? Que a gente consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. É muito sério isso, e é verdade, À medida que a gente vai avançando dentro do processo de evolução, nós vamos percebendo que aquilo que a gente enxerga no outro realmente está em nós. Quando a gente se fere por alguma palavra, quando a gente se magoa por alguma coisa, na verdade isso está vindo nos atingir em pontos frágeis nossos. Não é nem a fala em si, não é nem a ação em si, mas é como nós recebemos isso. Quando a gente entende que a problemática está na forma como a gente percebe e sente as coisas, aí a gente começa a reorganizar nosso padrão de exigência com o outro e de reflexão para conosco mesmo. Há uma mudança de paradigma nisso, há uma alteração, né, que vai de fato modificar coisas no nosso entendimento. E essa lição de hoje, Joana é muito afetuosa de nos dizer isso, né? Pensa nas coisas que te ferem, né? Da palavra que vem, que magoa, do gesto do outro, de uma colocação que alguém fez para você num dado momento.
né? Do quanto isso nos rouba sossego, do quanto isso nos fere, né? Gerando pra gente dores profundas, nessa mágoa que a gente guarda da vida, né? Porque aí depois a gente acaba estendendo isso para tudo. Uma situação às vezes que foi muito pontual na nossa relação com alguém, ou algum fato que nos chegou, nos fere tanto que a gente acaba por superdimensionar isso a ponto de estender para o resto da vida. Então a vida nenhuma, nada mais é bacana, nada tem sentido, tudo magoa, tudo fere, tudo incomoda, né? É muito interessante essa reflexão que Joana de Ângeles faz conosco, porque na verdade é assim que a gente se comporta. A gente ainda não tem maturidade, eu penso, né, maturidade espiritual, para viver certas coisas e saber separar certas coisas. De entender que às vezes aquilo que o outro está nos falando não diz de nós de fato. Né? A gente leva em conta o que as pessoas falam, porque a fala do outro às vezes nos faz perceber coisas em nós que nós não havíamos percebido. Mas a fala do outro não diz de quem nós somos. Isso é que é importante a gente entender. A contribuição da fala do outro, da colocação do outro, para nos despertar para as reflexões que nós precisamos fazer. Mas nisso que a gente consegue colocar as coisas no seu devido lugar, a gente entende que se determinadas coisas veio para uma reflexão, isso não diz de quem eu sou de fato, porque a minha história de vida só eu conheço, não é assim? Só a gente sabe as experiências que a gente passou, só a gente entende as coisas como se processam dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração. Então, a gente consegue fazer uma leitura melhor de nós do que os outros, né? Nesse sentido, mais profundo. Mas a fala do outro sempre vem como uma contribuição, até para a gente aprender a perdoar, aprender a se colocar no lugar do outro, a tentar entender assim, o que a gente possa ter feito, que feriu tanto o outro, a ponto do outro vir com 4 pedras na mão, essas coisas, né? Que a gente precisa entender. Então vamos à lição. Ela destaca em Gênesis, no capítulo 11, item 9, a seguinte frase: progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa ao fim que lhes cumpre alcançar. Então, olha o que Joana ela destaca numa lição como essa, porque ela chama no rumo da luz. Quando fala no rumo da luz, ela está falando assim, aonde você quer chegar. É nesse caminho, nesse percurso aí, você vai arrumar para esse lugar, você vai caminhar nesse sentido, para a luz, para a perfeição, aquela que a gente pode alcançar. E nesse percorrer, nesse caminhar, é que esse percurso precisa ser visto, pensado, às vezes reelaborado, reconstruído, né? Alguns pontos desse percurso precisam ser extirpados, né? Coisas que a gente vai lidando na vida da gente, vai aprendendo com maturidade, com experiência, com estudo, né? A doutrina espírita é esclarecedora, é amiga amorosa, conselheira, que nos orienta. E aí ela saindo da frase que ela tirou da Gênese, ela começa assim: mágoa injustificada nubla a face da tua alegria. Olha como é que ela fala com a gente, né? Porque o semblante nosso, né? O nosso olhar, o nosso jeito de se mostrar com o nosso jeitinho, a nossa fala, o nosso semblante, diz do que está dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Quando a gente está muito ferido, quando alguma coisa nos fere, a gente não consegue esconder, né? Dificilmente. Há quem tem as suas habilidades, são raros, né? A maioria a gente consegue ler no olhar da pessoa que a pessoa não está bem. Alguma coisa ali a machucou bastante, não é? Então a Joana está falando aqui que a mágoa injustificada, olha que interessante isso, quando ela usa o termo injustificada, o que será que ela quis dizer com isso? Já paramos para pensar nisso? Toda mágoa
tem uma justificativa? Olha, a mágoa injustificada. Vamos ler? Vamos continuar lendo? Ela fala assim: agasalhando-a, concedes um tempo precioso à argumentação íntima desnecessária que te gasta em combate totalmente inútil. Por que ela coloca injustificada? Porque isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Você pode falar assim, poxa, faz sentido às vezes determinadas coisas que nos ferem, né? Às vezes você vive dramas profundos de ordem familiar, psicológica, né? Você fala assim, poxa vida, mas isso me feriu tanto. E a mágoa, ela é uma doencinha que ela se instala no nosso coração. Ela fere diretamente o ser espiritual, causando ali mesmo feridas que precisam de tratamento, que precisam de ajuda. Mas há situações em que o nascer da mágoa não vem pelo fato em si, mas talvez por um comportamento muito frágil, né? De que tudo fere, tudo magoa, tudo faz doer. Essa coisa do orgulho, que a pessoa não se permite ser atacada, não se permite ser questionada, né? Então tá tudo ali num campo de muita fragilidade, perde-se um tempo, que o João tá falando em considerações, não porque a pessoa falou isso, mas a pessoa não sabe porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo, porque não sei o quê, numa discussão íntima, inútil, uma perda de tempo de considerações. Então a Joana tá chamando atenção pra gente disso, né? Porque a vida, ela é feita de dores, tem horas em que a carga emocional é tão grande que a gente realmente vai ficar magoado, ferido, né? Mas quando ela fala da mágoa injustificada, ela está colocando um ponto para a gente pensar. Será que tudo que me acontece deveria despertar em mim um sentimento de mágoa? É nesse sentido que, Joana, que eu penso que a gente deveria pensar nesta frase aqui. Ela diz assim, ó, aí ela vem dar um monte de exemplo. Olha os exemplos que ela dá. Ela diz assim, ó, que a gente reclama porque companheiros levianos usaram do nosso nome, fazendo-nos coautor de infâmias. Ou então porque infelizes referem-se maldosamente às nossas expressões, envenenando os nossos melhores conceitos, culminando por coroarem de espinhos os nossos mais alentados sonhos. Quem já não passou por isso, não é? Nessa ação do outro que desconsidera o que nós somos, o que nós queremos, o que nós pensamos, apenas colocam as suas ideias, suas ponderações dentro do seu ponto de vista, né? E o indivíduo, ele é livre para fazer as reflexões que ele queira sobre qualquer coisa. Se ele usa de mecanismos da fala, né, da divulgação, seja ele em qualquer setor, ou mesmo na mídia, digitais, que hoje é o que mais tem, né, para nos ferir, isso é uma escolha dele, da qual cada um vai estar inserido dentro da lei de ação e de reação, né, porque a gente não pode ferir alguém e passar livre pela lei de justiça divina se a gente, de algum modo, uma ação nossa, feriu alguém. É o que está lá no Evangelho. Os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Né? Há coisas que às vezes precisam acontecer, mas às vezes o móvel, aquela pessoa que serviu o móvel daquela ação, vai acabar assumindo compromisso mesmo, não tem como essas coisas acontecerem, né? Todo o escândalo aí, tido como todo o mal, né? Tudo aquilo que prejudica, que mesmo que não tem uma repercussão grande, né? Mas que
que fira alguém, que magoa alguém, né? Que afete alguém de alguma forma. Joana continua assim, alguém ou uma coletividade, né? Joana continua assim, você sofre, olha só o que ela fala, você sofre porque deseja esclarecer, pretende silenciar a boca do caluniador com um esparadrapo da inocência. Então a Joana fica, né, colocando pra gente isso, que é o comportamento. Por quê? A pessoa às vezes vai falar de nós e a gente quer botar isso em panos limpos, né? A gente quer, ou pratos limpos, não, agora me fugiu o ditado, mas a gente quer resolver isso. A gente quer esclarecer, né? A gente quer botar tudo muito às claras para não ter dúvida do que possa acontecer. E nisso a gente entra num processo de autodefesa que gera um desgaste. Gente, olha, vamos pensar no estado psíquico, emocional do que se sente afetado. Porque quem afeta, esse às vezes já está tramitando ali numa onda mental compatível com esse tipo de comportamento. Então ele vai falar, vai jogar palavras aí ao vento, não quer saber se está ferindo, se está machucando, se está incomodando, ele vai soltar. É responsável pelos atos dele? Com certeza. Com certeza que estamos todos nós inseridos na mesma lei de ação e reação. Mas do ponto de vista de afetar, isso a pessoa pode cometer tais coisas e isso não incomodar a pessoa em nada, porque faz parte da sua estrutura emocional, psíquica, né? Coisa que ele vai precisar trabalhar com ele lá, para se tornar uma pessoa melhor, né? Mas o outro que ouve, esse às vezes se sente tão ferido, e isso tira dele o sono, o sossego, a paz, o equilíbrio, né? A serenidade, a harmonia. Olha o desgaste que fica pra gente nesse contexto, né? Ela continua, olha, consideras, a gente considera que as informações depreciadoras nos prejudicaram no trabalho, tanto quanto a difamação pode, então, corporificar-se como uma verdade aceita. Ah, não, eu preciso me defender disso, porque senão as pessoas vão achar que eu falei isso mesmo, que eu disse isso mesmo, que eu penso assim, que eu me comporto dessa forma. É como se a gente quisesse colocar essas coisas a ponto de que ninguém pudesse fazer de nós um juízo diferente do que nós somos. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Porque quem nós somos? Essa é a primeira pergunta, né? Será que essa fala do outro tem alguma coisa a ver comigo? Será que eu dou sinais disso? Será que eu me percebo assim? Muito, muito rico isso, gente, de reflexão. Muito rico de reflexão. Muito rico. Muito interessante isso. Como que é difícil e sutil as ações do comportamento humano. E como que nós temos, às vezes, a pretensão de sermos incapazes de errar. E a gente erra também, a gente erra muito, 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 muito. Então, Joana está levantando aqui pontos para a gente pensar. Qual seria o conselho de Joana nesse sentido? Ela está até agora, só pontuando, né? Colocou que existe um rumo de perfeição, o título é No Rumo da Luz, existe um percurso a ser seguido, uma perfeição esperada, né, para todos nós, ou seja, de uma plenitude, dessa luz intensa. Mas aí ela coloca, mas nesse caminho, o indivíduo se magoa muito, se fere muito, porque se torna refém das palavras do outro, se torna refém das coisas que acontecem, do que dizem, do que pensam, né? Essa coisa toda. A gente pega
pessoas nesse debate, nessa discussão, em todas as camadas sociais, em todas elas. Porque isso é uma questão de ordem moral. Moral. Você pegar pessoas aí que têm estudo, tem cultura, tem tudo, e batem boca para tentar explicar, às vezes, o que nem necessita de explicação. Que não vale para ninguém, não compete a vida de ninguém, né? Como hoje tudo é muito público, tudo é muito compartilhado, né? Às vezes até emoções nossas, bem íntimas, né? São compartilhadas, então a gente acaba dando espaço para os outros falarem ou pensarem na gente o que queiram pensar, falar e dizer. Tem isso, né? Mas aí, o que vocês acham que ela vai orientar a gente a fazer? Pensa aí comigo, né? Ela tá só falando. Aí ela tá falando assim, ó. O desânimo toma conta então da tua vida. Rouba essa energia gostosa de viver, de estar feliz, de compartilhar com os outros, né? É como se colocasse todas as pessoas no mesmo pacote, junto com esse que nos feriu, e aí ninguém presta, ninguém vale a pena, coisas do tipo, né? Porque às vezes vai estendendo a esse nível. Aí ela tá colocando, né, que isso acaba roubando um pouco a nossa vigilância. Então a gente acaba se tornando tão invigilante que a gente se comporta de modo muito infantil, muito prematuro, muito intenso, né? Falando também o que não deve, dizendo o que não devia dizer, coisas do tipo. Aí a gente acaba se perdendo um pouco nesse equilíbrio. Aí ela vira e fala assim, mas olha, reserva-te cuidados especiais. Agora vamos ver o que ela vai dizer para nós. Que até agora ela falou o que faz, o que pode acontecer. Vamos ver o que ela vai dizer para a gente fazer. Olha o que ela diz, olha. Acautela-te. Não em relação ao que digam, ao que pensem, ao que creiam os que te cercam, mas em referência a ti mesmo. Olha o que ela falou. Ela quis dizer assim, olha, na tua vida de espírito imortal, com tudo que você tem de bom, com tudo que você tem na sua vida, com as suas fraquezas, com as suas falhas, com tudo que precisa ser melhorado em você, não dá plateia para quem não merece. Olha o que ela tá falando. Porque antes de querer se preocupar com o que o outro tá dizendo, cuida de si. Olha como ela inverte isso. Ela tá querendo dizer assim, ó, não se torne um inimigo do outro. Não tramite no mesmo pensamento do outro. Não mande para ele também energias ruins, como as que ele mandou para você. Não faça isso. Ela tá querendo dizer, tire o seu olhar desse que te fere, tire o seu olhar dessas ideias, tire o seu olhar desse pensamento e volve para dentro de ti mesmo. Cuida de ti. Isso não muda um pouco esse cenário? Isso muda. Porque quando a gente lida com a gente mesmo, nossa gente, a gente não vai ter cuidado conosco? A gente não vai ter carinho conosco? A gente não vai ter atenção conosco? Então até para analisar as nossas imperfeições ou o que a gente está sentindo em relação a determinada coisa, até nisso a gente vai ter carinho. A gente vai avisar devagarinho no nosso coração, porque a gente sabe o quanto ele dói. A gente sabe quantas coisas acontecem. Então até nisso a gente vai ser cuidadoso. E ela tá falando assim, volta para dentro de si. Deixa o outro lá, deixa lá, porque a vida vai cuidar de cada um. Olha que coisa mais linda, não é? Ela não tá dizendo que o outro tá errado. Ela não tá dizendo que a fala do outro não tem importância. Ela não tá querendo dizer nada disso. Porque lembra que a gente comentou antes? Tudo tem uma razão pra gente pensar sobre nós. Mas ela fala assim, não põe isso aí no palco das tuas atenções, não. Volta para dentro de si, em silêncio, consigo mesmo. Olha que linda essa mensagem. Aí ela continua. As agressões de fora não atingem realmente a quem busca a verdade e a ela
se afervora, vivendo-a, quanto possível, nas províncias do mundo interior. Não te justifiques, nem procure esclarecer nada. A verdade dispensa explicações. Simples, é persuasiva, cativando aqueles que a sintonizam. Olha que coisa mais linda que ela falou pra gente aqui, gente. Isso aqui, gente, é um roteiro de menos dor, de menos sofrimento, de mais alegria com a vida. Porque é fato que no estágio evolutivo que nós nos encontramos, a gente se fere muito por qualquer coisa, gente. As palavras dos outros nos ferem, nos magoam. E a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? Por que nos fere tanto? Quando a gente fica assim, jamais pensei que fulano fosse falar isso de mim. Jamais pensei que ciclano fosse tomar essa atitude. Até a nossa palavra, até a nossa frase diz que o errado fomos nós. Porque eu nunca pensei, mas quem que nunca pensou? Eu. Isso não quer dizer que o outro não vai fazer. Quem que avaliou errado? Eu. Em achar que o outro jamais faria alguma coisa que viesse a me ferir. A falha está em mim, gente, que os seres humanos são capazes de errar. A gente vai receber coisas difíceis das pessoas que nos amam, elas vão nos ferir. Não tem jeito, isso faz parte desse processo nosso de construção. Se a gente acertasse sempre, a gente estaria aqui nesse estágio evolutivo, e nós e os outros, né? Então, quando a gente fala isso, eu nunca pensei, é nesse sentido. E quando ela diz aqui pra gente jamais se preocupar, gente, falou, deixa eu falar. Não bate boca. Não fica tentando explicar, não fica tentando demonstrar. Deixa pra lá. Porque a verdade sempre aparecerá. A verdade sempre aparecerá. Então, se a consciência do indivíduo está tranquila em relação àquela ação que o outro diz que a gente fez, ou que a gente falou, se a gente está tranquilo que não tomou aquela atitude, silencia, ué. Deixa o outro é livre para pensar, o outro é livre para fazer a asneira que quiser. A gente é que não deve revidar. A gente é que tem que manter paz, equilíbrio interior, para a gente poder vencer. Então, não tá sempre às voltas com isso. Aí ela fala, olha, policia as palavras, aquilo que a gente vai dizer. Que a gente começa a querer lavar a roupa suja, né? Policia as palavras e confia na lição do tempo, que fará se defrontem as informações e os fatos, ensejando panoramas que são os verdadeiros. É isso. É isso. E a gente não tem que se agastar em estabelecer a nossa verdade para todo mundo. Ela, com o tempo, se ela é pautada no bem, no amor, na atitude legítima de caridade, então o tempo dará conta de assentar todas as coisas, não é? Agora, se a fala do outro realmente vem nos dizer de algo que a gente precisa melhorar intimamente, pode não ser bom de ouvir, mas nos faz refletir. Interessante essa abordagem. Olha só, tem em mente, ela falou, que segues no rumo da luz. Olha, tem em mente, ela tá falando, não se desfoca disso não. Você é um espírito imortal, você está caminhando para sua libertação espiritual, né? A perfeição possível lhe espera. Olha que coisa linda isso. Aí ela tá falando. Tem em mente que segues em rumo à luz e que nada, coisa alguma, nada te poderá deter. Elegeste a vida verdadeira, a vida espiritual, gente. Então a gente tem que estar acima, que ela está colocando, se você tem isso em mente, o sentido, o significado da sua vida, você não se distancia, porque você sabe onde você quer chegar e o que espera e precisa fazer. O tempo na Terra é companheiro infatigável do qual ninguém foge.
nem se consegue furtar. Inexoravelmente, ele gasta o granito, ele reverdece o deserto e doa aridez ao solo fértil. O tempo é a sucessão das coisas. Então dá tempo ao tempo, tudo se acalma, tudo se ajeita. A verdade do Cristo tem que estar no nosso coração. E se a gente errou, tudo bem, a gente errou, vai tentar não errar mais. E se a gente não errou, deixa ao julgamento de Deus todas as coisas. Apacenta, acalma o coração. Volve, ó, a Bíblia falou, cautela-te contigo, volte para dentro de ti. Pense e reflita consigo mesmo. Coisa mais linda isso, lindo e lindo e lindo. Olha o que ela fala. Ela vem trazer para nós que a gente precisa dar importância na vida para aqueles que estão à nossa volta e que nos amam. Que nós temos espíritos que quando a gente reencarnou, assumiram o compromisso de nos guiar, de nos amparar. A gente tem outros que já precederam-nos na morte do corpo físico e que nos aguardam com alegria no coração porque nos amam. Espíritos outros de outras jornadas e vidas que também nos acompanham desejando o nosso bem. Então ela fala assim, olha, olha só, desculpa, ela fala assim, ó, ninguém fica indene, né, livre dos prejuízos, né, quando trabalha a maledicência e a astúcia dos ociosos. Todos lhes sofrem a perseguição gratuita nascida nas fontes do despeito e da aflição invejosa que acaba com eles mesmos. Age, portanto, fervoroso e confiante, né? Lindo isso. Os que te amam compreenderão sempre os teus atos. Não esperam de ti mais do que és, mais do que tens, mais do que podes dar. Choram com as tuas lágrimas, sorriem com as tuas alegrias, ajudam-te sempre na dificuldade ou no triunfo. Os que te detestam fazem-se mais adversos, quer os esclareça ou não. Pensa bem. Aqueles que não gostam mesmo da gente, não tem simpatia e que por isso falam mesmo sem querer saber se vai nos ferir, se a gente for tentar se esclarecer, não vai mudar em nada. Nada, nada. Às vezes até intensifica mais. E aí ela tá falando desse outro lado amoroso, daqueles que nos amam, que sempre vai saber do que a gente é capaz de fazer, vai relevar às vezes as nossas falhas, porque nos amam, né? É essa construção que a vida vai dando a gente fazer na família, com os nossos pais, os nossos filhos, né? E numa extensão muito maior, os irmãos espirituais que nos acompanham, que apesar de a gente não tê-los visivelmente aos nossos olhos, estão aqui nos amparando, nos guiando, nos encorajando, né? Aí ela fala assim, olha, utilizando um argumento justo, quando a gente fala com aqueles que nos detestam, né? Eles crerão que és vivaz, aplicando uma evasiva, te chamarão então de hipócritas. Então adianta bater boca, adianta, mais uma vez ela fala, adianta ficar nesse desgaste. Não adianta, a vida é muito mais do que isso. A gente precisa estar fortalecido em nós mesmos, conosco mesmos, né? Na construção do melhor dentro de nós, nas mudanças que precisam ser feitas e na certificação das coisas que a gente já não quer mais mudar porque a gente entende que é valoroso. Então a gente não quer mudar e dali para frente é só aprimorar. São coisas bacanas que a gente já consegue fazer, não é? Então ela vai lembrar pra gente um ponto importante, né? Porque ela fala que Jesus também teve esses que chegaram perto dele querendo lhe desestabilizar. E aí ela lembra a passagem de Cafarnaum em que os soldados chegam para Jesus para perguntar se era lícito pagar. Aí ela lembra, olha, retornando aos sítios queridos de Cafarnaum, depois
de realizar os mais sublimes labores e sucessos junto aos corações humanos em desalinho, o mestre foi inquirido ardilosamente por aqueles que desejavam surpreendê-lo em alguma palavra. Porque você imagina que eles estavam esperando ali que Jesus desse uma resposta, que eles pudessem divulgar, falar para tudo quanto é jeito, né? Que Jesus, de certo modo, reverberasse o desejo deles de não pagar os impostos. E aí, com isso, eles iriam instituir uma briga ali, uma guerra, né? Então, eles vão em quem? Em Jesus, né? Nosso guia modelo de respeito, de solidariedade, de ponderabilidade, de racionalidade. Aí eles chegam em Jesus. Aí eles perguntam assim, é lícito pagar o tribuno a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Olha o que Jesus coloca aqui. Qual que é a ideia de vocês? O que vocês estão querendo, né? Acho que Jesus ia cair nisso. A gente ainda podia cair. Não, tem que pagar nada não, você quer, né? Jesus, né, gente? Jesus é Jesus, né? Então Jesus disse, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. Jesus pergunta, de quem é a efígie e essa inscrição? De César, responderam. Jesus diz o seguinte, dai, pois, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Olha que coisa mais linda isso, gente. Joana encerra essa lição fazendo a gente retomar essa passagem. Porque de todos os tempos há espíritos levianos, embusteiros, brincalhões, desrespeitosos, tentando tirar outros do seu equilíbrio, da sua paz, né? E quando a gente se sentir afetado de alguma forma, vamos orar e vigiar, porque tanto nós quanto essas pessoas estão em construção do melhor. E a gente eles podem errar nesse sentido, a gente erra em outros, e aí a gente lembra da outra passagem de Jesus, que é para tirar a primeira pedra, aquele que tivesse livre de pecado. E nessa consideração, a gente vai entendendo que se eu preciso melhorar em alguns pontos, ele precisa melhorar nesses, e vamos que vamos, porque a vida pede de nós o melhor dentro de nós. Uma mensagem belíssima para a gente acalmar o nosso coração ante aquilo que nos fere tanto. Quando a dor chegar, pensa e fala, opa, vou guardar essa dor no meu coração, eu vou deixar isso seguir adiante, sem dar a essa dor tanta importância. Vamos pensar nisso, né? É um exercício. Que Deus abençoe vocês, tenham muita luz, muita alegria, muita sabedoria, uma semana linda de muita paz. Fiquem em paz, tá? Tudo de bom.